Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Eu sou a Cláudia Barros, para quem não conhece, e hoje estamos para falar sobre o profeta Elias. Realmente, o profeta Elias, ele foi arrebatado, ele foi para o céu. Então, há toda uma temática que envolve esse profeta em relação ao arrebatamento. E algumas vertentes creem que esse homem está no céu. Mas o que realmente a nossa Bíblia fala do paradeiro do profeta Elias? Quando a gente pega a nossa Bíblia e a gente começa a estudar, nós vamos perceber que a vida do profeta Elias, a gente fica assim perplexos das coisas que acontecem com esse homem, que a gente olha e percebe que é bem diferente. Mas também quando a gente olha, a gente vê que ele está vivendo um momento muito delicado de Israel. Ele está vivendo no momento onde está o rei Acabe, casado com Jezabel, e envolvido em toda a idolatria possível e imaginária dentro de Israel. E realmente Deus vai ter que levantar um homem onde o poder de Deus vai ter que ser usado para que o povo de Israel desperte. Então, quando a gente olha para Elias, nós vamos perceber algo já quando a comunidade, quando aqueles que cercam Elias olham para ele com um olhar diferente. Porque Elias não é olhado pelas pessoas que conviviam naquela época com o mesmo olhar que eles olham para outras pessoas. Eles olham para Elias com um olho especial. Como que eu posso falar isso? Porque é uma passagem que ele se encontra com Obadias. E Obadias, ele é um homem de Deus que trabalha para Acabe. Outrora, ele já havia escondido 55 profetas para proteger aqueles homens para não mortos. E ali numa caverna, Obadias escondido ia lá, alimentava, mantinha aqueles servos de Deus. Queridos irmãos, Deus sempre vai ter um Obadias escondido na casa de Jezabel para abençoar a sua vida. Isso aí você pode ter certeza. Deus vai sempre ter um Obadias escondido na casa de Jezabel. E esse Obadias vai trabalhar para o homem que estava escondido na casa de Jezabel, porém era um servo do Senhor. Então, num certo momento, onde a seca está reinando ali em Israel por causa de toda a maldade, Deus não permite que a chuva venha, a seca está, o rei Acabe vai sair com Obadias, esse braço direito, e cada um vai para um canto para procurar água, alimento para os animais. Porém, Obadias encontra quem? O profeta Elias. E quando Obadias encontra o profeta Elias, algo vai acontecer nesse momento. Porque o profeta Elias vai dizer para Obadias, vai lá e busca Acabe, traga Acabe aqui que eu quero falar com Acabe. E Obadias, ele vai estremecer, ele vai ter um medo muito grande, ele vai ter um temor, e ele vai pedir ao profeta Elias, por favor, não faça isso, porque enquanto eu for lá buscar Elias, você pode desaparecer, porque o Senhor pode te tomar e te levar, só Deus sabe para onde. Então havia todo esse medo de Obadias. Por quê? Porque aí Acabe o mataria, dizendo que ele estava mentindo. E eu vou ler aqui para você, olha só. Depois do encontro, olha o que vai acontecer. E agora dizes tu, vai, diz a teu Senhor, eis que aqui está Elias. E aí ele vai responder, e poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, amo ao Senhor desde a minha mocidade. Então você vê que esse Obadias, o comportamento dele é de medo. Por quê? Porque ele sabia que o Espírito do Senhor tomava o profeta Elias e levava para onde queria. Então o olhar desse homem para Elias, naquele tempo que envolve ali o que nós percebemos, que ele sabia que o Senhor levava Elias quando ele queria, no momento que o Senhor desejasse, Elias era tomado. Então isso já era costume de acontecer com Elias, ser tomado pelo Senhor. E outra coisa bem interessante que nós vamos perceber aqui no profeta Elias, é que no dia que ele vai ser tomado pelo Senhor, ele sabe o que vai acontecer com ele. Ele sabe que ele vai caminhar e vai ser tomado pelo Senhor. Mas não só ele. Vários profetas vão anunciar na caminhada dele que ele vai ser tomado. Então isso já é conhecido em Israel. Para a gente aqui ocidental, para a gente que está tão distante de Israel, para a gente que está tão distante desse momento ali de Elias, é uma coisa difícil. Então nós vamos ver que os profetas também, eles são unânimes. Eles vão dizer
que ele será levado. Então Deus já havia falado até com os profetas. E quando ele está caminhando para o lugar determinado pelo Senhor, ele é acompanhado pelo seu servo, Eliseu, que futuramente seria o profeta Eliseu. Então o profeta Eliseu vai acompanhar o profeta Elias até o fim. E ali ele vai ter uma grande bênção. Mas ele não quer se desgrudar do seu mestre, do seu Senhor. E aí, quando ele vai nessa caminhada, olha o que os profetas vão falando para ele. E olha só o que os profetas vão falando. Ó. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e disseram: sabes, o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça. E ele disse: também o sei, calai-vos. Já não está aguentando mais porque ele não quer perder o seu senhor. E aí chega em Jericó. Quando chega em Jericó, a mesma coisa. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o seu senhor por cima da sua cabeça? E ele diz: também o sei, calai-vos. Então, os filhos dos profetas, os profetas, também estão sabendo que o Senhor vai tomar ao profeta Elias. Então, Elias sai de Betel para ser tomado pelo Senhor. Mas antes de chegar, ele faz aquela grande pergunta para Eliseu. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que tome de ti. E disse Eliseu: peço-te porção dobrada. E é o que nós também estamos pedindo para esses dias, né, queridos irmãos? Porção dobrada, para suportar também esses dias que virão sobre a nossa vida. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separaram um dos outros. Já que já não conseguia separar, veio uma carruagem de fogo com cavalos de fogo e separaram. Elias não subiu na carruagem de fogo. A carruagem de fogo separou Elias de Eliseu. E aí Elias subiu ao céu em um redemoinho. Então Eliseu conseguiu ver o seu amado mestre subindo em um redemoinho e desaparecendo diante dos seus olhos. E aí, nessa passagem aqui, as pessoas dizem: e ele foi levado ao céu, foi arrebatado e está no céu. Essa passagem não está em concordância com a Bíblia, porque o próprio Senhor Jesus diz que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu, o Filho de Deus. Então, se falarmos que Elias está no céu, nós estamos trazendo uma outra doutrina que foge à doutrina cristã. Nós sabemos que esse pensamento ele está no mundo cristão. Mas esse pensamento, ele surge depois da igreja primitiva, porque a igreja primitiva não tem esse pensamento, porque eles sabem realmente aonde está Elias. Então, hoje, o Espírito Santo de Deus está nos ajudando, está nos abençoando, abrindo nossas mentes, porque nós precisamos entender o que a Bíblia está dizendo. Então, ela diz que ele foi levado pelo rodamuim, mas ele não pode estar nos céus porque contradiz a palavra. E para mais um acréscimo, em cima dessa mensagem, nós temos aqui no segundo livro de Crônicas 21:12, uma carta que é escrita pelo profeta Elias. E se ele tivesse morrido, ele não ia escrever carta, porque dentro da nossa concepção cristã, ele jamais poderia escrever carta. E mais uma prova nós vamos ter aqui na frente, no segundo livro de Crônicas 21:12, que é uma carta escrita pelo profeta Elias. Anos mais tarde, após a morte de Acabe, no reinado do seu filho Jeorão, vai chegar uma carta do profeta Elias para Jeroão. Então nós sabemos que um morto não pode escrever uma carta. Se a carta chegou, realmente o profeta Elias estava vivo, ainda quando Jeorão, filho de Acabe, estava reinando. E olha o que ele vai dizer. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que lhe dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa do teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com grande flagelo ao seu povo, e aos teus filhos, e às tuas mulheres, e a toda as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas, até que te saiam tuas entranhas por causa da enfermidade, dia após dia. Então, o profeta Elias ainda vai continuar profetizando. Ele se levanta ali no tempo de Jeroão, manda a carta e profetiza contra aquele rei que está em idolatria. Então, nós podemos ver
que o profeta Elias, ele não foi para o céu. Nós não podemos negar que a vida do profeta Elias foi uma vida onde a mão de Deus esteve sempre presente, atuando, agindo, para fazer aqueles grandes feitos que ele realizou. Aquele homem, ele consegue ali no Monte Carmelo destruir a obra de 450 homens de Baal, que Deus faz com que o povo de Israel veja que o Senhor está com ele. Ele vai ter uma vida de fé. Mas lá em Tiago diz que esse homem também é um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou mesmo com as mesmas paixões que nós. Então, quando aquela carta chega ali para o filho de Acabe, ninguém se espantou, porque o Senhor já era acostumado a levar Elias para onde ele queria. Porém, alguém ficou no lugar de Elias, o profeta Eliseu. Por isso nós não podemos dizer que Elias está no céu, nem que foi arrebatado, mas que ele foi transladado, assim como Filipe, no Novo Testamento, quando conversava com o eunuco, de repente ele foi transladado e apareceu em outro lugar. Isso para o Senhor era normal. E eu quero dizer algo, irmãos. A igreja, no final dos dias, nos finais dos tempos, vão experimentar coisas semelhantes, porque o mesmo espírito de Jezabel estará sobre a terra, e o mesmo espírito de Elias estará sobre cada um que tem o Espírito Santo de Deus. E grandes coisas podemos esperar do Senhor. Eu espero que você fique com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.